Pliosaurus, o primeiro grande predador gigante dos mares. Quando se fala dos grandes dinossauros marinhos, um dos nomes que aparece sempre em primeiro plano é o Pliosaurus. Em sentido estrito, não era um dinossauro, mas sim um réptil marinho plesiosauro do Jurássico tardio, porém, para efeitos divulgativos, cumpriu exatamente o papel que o público imagina, o de um superpredador gigantesco que dominou os mares muito antes de que existissem formas como o mosasauro. Seu registro concentra-se em rochas do Quimeridiano Titoniano, há cerca de 155 milhões de anos, principalmente na Europa Ocidental e na Patagônia. O Pliosaurus pertenceu à morfologia pliosauromorfa, composta por uma cabeça grande, um pescoço curto, o corpo robusto e 4 membros transformados em nadadeiras. Era o oposto funcional dos plesiosauros de pescoço extremo, como os elasmosaurus. Nas espécies mais conhecidas, como P. funkei e P. kevani, o crânio superava os 2 metros de comprimento, com mandíbulas longas e robustas, e o comprimento total do animal é estimado em cerca de 10 metros, com alguns restos que sugerem indivíduos que se aproximavam ou inclusive superavam os 11 metros. Uma das características mais distintivas do Pliosaurus eram seus dentes triédricos. Não eram redondos em seção, mas com 3 faces bem marcadas, formando uma espécie de prisma. Essa seção triédrica, combinada com sulcos no esmalte, é um traço diagnóstico do gênero e está presente tanto nas espécies europeias como nas sul-americanas. Esses dentes indicam que não era um simples engolidor de presas pequenas, mas um caçador especializado em presas grandes e robustas. Outros répteis marinhos, peixes ósseos de grande porte e inclusive possivelmente tubarões primitivos. A mandíbula, curta na região da sínfise, mas muito sólida, reforçava essa função de mordida de fixação capaz de segurar corpos que se debatiam com força. Em termos anatômicos, o Pliosaurus apresenta um corpo em forma de torpedo, com um tronco abaulado e uma cauda relativamente curta. Os 4 membros transformam-se em nadadeiras grandes e planas, usadas de maneira sincrônica em um estilo de nado que foi comparado ao bater de asas sob a água. A reconstrução de espécies como o P. carpenteri, baseada em esqueletos bastante completos, mostra proporções nas quais as nadadeiras anteriores são ligeiramente mais longas que as posteriores e podem superar com folga os 2 metros de envergadura. Não se impulsionava apenas com a cauda, como um crocodilo, mas com um sistema de 4 remos que lhe dava manobrabilidade e aceleração, ideal para emboscar presas em mares relativamente rasos. O ambiente onde vivia o Pliosaurus era o dos mares epicontinentais jurássicos. No que hoje é o sul da Inglaterra, o famoso Kimmeridge Clay registra um mar quente, relativamente profundo, onde coexistiam amonites, belemnites, peixes ósseos, tubarões e outros plesiosauros menores. Ali, o Pliosaurus ocupou o topo da cadeia trófica. No hemisfério sul, na formação Vaca Muerta de Neuquén, Argentina, espécies como P. patagônicos mostram que animais com a mesma anatomia e função também dominavam as bacias marinhas ligadas ao antigo oceano de Tétis e ao Proto-Pacífico. O estudo detalhado de mandíbulas e vértebras do Pliosaurus permitiu corrigir vários exageros de tamanho que circularam na década de 2000. O célebre Predator X, descoberto em Svalbard e posteriormente descrito como Pliosaurus funkei, foi apresentado inicialmente com comprimentos de até 15 metros e massas comparáveis às de uma baleia jubarte. Revisões posteriores, baseadas em comparações mais sistemáticas com outras espécies e em proporções mais realistas do esqueleto, reduziram essas estimativas para faixas de 10 metros, ainda imponentes, mas cientificamente mais sólidas. Apesar de sua fama midiática, o registro do Pliosaurus continua sendo fragmentário. Muitas espécies historicamente atribuídas ao gênero foram reorganizadas, fundidas ou descartadas após revisões recentes. Atualmente, os estudos reconhecem um número limitado de espécies válidas na Europa e 2 espécies descritas na Patagônia, e sublinham que existe uma diversidade oculta que provavelmente será esclarecida com novos achados. Desde o ponto de vista biológico, o Pliosaurus era um réptil plenamente marinho. Como outros plesiosauros, é quase certo que dava à luz crias vivas na água, em vez de pôr ovos em terra. Uma conclusão apoiada por fósseis de plesiosauros com embriões preservados em sua cavidade corporal.
Seu estilo de vida implicava deslocamentos longos em busca de zonas ricas em presas, talvez seguindo migrações de peixes ou concentrações de cefalópodes, com um metabolismo que provavelmente era mais elevado que o de um réptil atual típico, aproximando-se de um regime de atividade comparável ao de aves marinhas ou mamíferos aquáticos. No contexto do gigantismo marinho, o Pliosaurus representa uma primeira geração de colossos predadores. Demonstra que os vertebrados marinhos já haviam explorado tamanhos superiores a 10 metros no Jurássico, muito antes do aparecimento dos grandes mosassauros cretáceos. Sua combinação de crânio maciço, dentição especializada e locomoção potente define um modelo de superpredador que depois será substituído, mas não exatamente igualado por outras linhagens. Cronosaurus, o herdeiro cretácico dos pliosauros gigantes. Ao abrir-se o Cretácico inicial, o papel de grande predador dos mares que havia sido ocupado pelo Pliosaurus no Jurássico passou às mãos de outro pliosaurídeo de proporções semelhantes. O Cronosaurus, um réptil marinho de pescoço curto e cabeça enorme pertencente à mesma linhagem geral dos Pliosaurus, que habitou mares quentes e rasos no que hoje é Queensland, Austrália e a margem noroeste de Gondwana, representada pela Colômbia. Seus fósseis procedem sobretudo de rochas do Aptiano a Albiano, com idades aproximadas entre 125 e 100 milhões de anos. O nome Cronosaurus queenslandicus foi aplicado originalmente a restos fragmentários encontrados na Austrália no início do século XX. Décadas depois, uma expedição do Harvard Museum of Comparative Zoology recuperou um esqueleto muito mais completo, que acabou montado em uma vitrine monumental em Cambridge. Essa montagem, de quase 13 metros de comprimento, impressionou o público durante gerações e contribuiu para fixar a imagem do Cronosaurus como um monstro descomunal. No entanto, estudos posteriores mostraram que o esqueleto havia sido reconstruído com vértebras de gesso em excesso, inflando seu comprimento real. As estimativas modernas situaram esse pliossauro em torno de 10 metros, com alguns exemplares talvez ligeiramente acima desse valor. A anatomia do Cronosaurus seguia o padrão clássico dos pliossauros gigantes. Apresentava um crânio maciço, com uma mandíbula longa e profunda, armada com dentes cônicos de até cerca de 30 centímetros de comprimento nos exemplares maiores. Essa dentição, robusta e ligeiramente comprimida, estava projetada para segurar e rasgar presas volumosas mais do que para cortá-las de forma limpa. As inserções musculares na região posterior do crânio indicam uma musculatura mandibular poderosa, capaz de gerar uma mordida comparável, em termos de força relativa, à dos grandes predadores marinhos atuais. O pescoço era muito curto em comparação com o dos plesiosauros de pescoço longo. Essa redução aumentava a estabilidade do crânio durante o ataque. O tronco apresentava costelas robustas e uma caixa torácica larga, enquanto a cauda, relativamente curta, participava menos da propulsão do que em répteis como os crocodilos. Os 4 membros transformavam-se em nadadeiras largas, com falanges achatadas que formavam verdadeiras pás ósseas. Nadava por meio de um batimento coordenado das 4 nadadeiras em um estilo de locomoção que alguns estudos compararam ao voo subaquático de tartarugas e pinguins, mas multiplicado pela massa de várias toneladas. Os ambientes nos quais viveu o Cronosaurus correspondiam a mares epicontinentais e bacias rasas conectadas ao oceano global. Na Austrália, a formação Tullibooke registrou um mar interior rico em peixes ósseos, tubarões, amonites e plesiosauros de pescoço longo. Nesse ecossistema, o Cronosaurus ocupou o papel de superpredador ápice, sem rivais comparáveis em tamanho dentro de seu próprio grupo. Marcas de mordidas circulares e profundas encontradas em crânios de elasmosauros australianos foram atribuídas a ataques de pliosauros do tipo Cronosaurus, o que reforçou a ideia de que predava outros répteis marinhos além de peixes. Na Colômbia, um esqueleto quase completo proveniente da região de Vila de Leyva, conhecido popularmente como El Fóssil, foi interpretado durante décadas como Cronosaurus boyacensis. Estudos recentes, contudo, revisaram esse material e o separaram em um novo gênero, Monquirasaurus, embora seu aspecto geral e sua função ecológica tenham permanecido os de um grande pliossauro predador do Aptiano.
Esse debate taxonômico ilustrou até que ponto o Kronosaurus funcionou como cesto de retalhos para vários pliossauros grandes do Cretácico inicial e como a paleontologia moderna tendeu a delimitar melhor quais restos pertenciam realmente a esse gênero. Inclusive, o próprio nome Kronosaurus passou por uma revisão profunda. Um trabalho publicado em 2022 propôs que o holótipo australiano carecia de características diagnósticas claras e que, portanto, o gênero deveria ser considerado um nomen dubium, reatribuindo vários esqueletos emblemáticos a outro novo gênero, Erectus. Pesquisas posteriores não aceitaram completamente essa reatribuição e defenderam manter, ao menos de forma provisória, o uso combinado Kronosaurus aectus para o conjunto de materiais. Para além da terminologia, o consenso permaneceu em que esses pliossauros representavam o mesmo tipo geral de predador gigante, com tamanhos máximos um pouco superiores a 10 metros. Quanto à sua biologia, tudo indicava que o Kronosaurus foi um réptil plenamente marinho que não retornava à terra para se reproduzir. Por analogia com outros plesiosauros, nos quais foram encontrados embriões no interior do corpo, os especialistas consideraram muito provável que fosse vivíparo, parindo crias em mar aberto. Sua fisiologia, embora difícil de determinar com precisão, deve ter situado-se em um ponto intermediário entre o metabolismo de répteis modernos e o de mamíferos marinhos, com um nível de atividade elevado que lhe permitia realizar longas perseguições e percursos extensos entre zonas de alimentação. O Kronosaurus ocupou durante milhões de anos o topo de cadeias tróficas inteiras no hemisfério sul, antes que a ascensão de outros grupos, como os elasmosauros especializados e, mais tarde, os mosassauros, modificasse novamente o equilíbrio de poder nos oceanos. Notosaurus, o falso lagarto que abriu o caminho para os répteis marinhos. Muito antes de pliossauros gigantes como o Pliosaurus e o Kronosaurus dominarem os oceanos Jurássicos e Cretácicos, os mares do Triássico foram habitados por formas mais primitivas, semi-aquáticas, que representaram os primeiros passos na conquista do meio marinho pelos répteis. Entre elas destacou-se o Notosaurus, cujo nome significa falso lagarto. Viveu aproximadamente há cerca de 240 milhões de anos, desde o Triássico Médio até o Triássico Tardio, em mares que banhavam as costas do supercontinente Pangeia. O Notosaurus não atingiu os comprimentos extremos dos gigantes posteriores, mas algumas espécies grandes, como o Notosaurus giganteus, aproximaram-se de 5 metros de comprimento, tornando-se predadores importantes nos ecossistemas costeiros triássicos. Seu corpo apresentava uma combinação de características terrestres e aquáticas. Tronco alongado, pescoço relativamente longo, cabeça estreita e membros que ainda conservavam uma estrutura óssea semelhante à de um réptil terrestre, embora com dedos alongados e provavelmente unidos por membranas. Essa anatomia evocava a silhueta de um cruzamento entre um lagarto de grande porte e uma lontra, adaptado para nadar, mas ainda capaz de se deslocar, ao menos desajeitadamente, em terra firme. O crânio do Notosaurus era alongado e baixo, com uma fileira de dentes longos e pontiagudos, que se sobressaíam mesmo quando a boca estava fechada. Esses dentes formavam uma espécie de gaiola, perfeita para capturar presas escorregadias. As narinas situavam-se na parte superior do focinho, o que sugere que emergia parcialmente a cabeça para respirar, de forma semelhante a uma foca ou a um crocodilo. Em vários crânios, observam-se dentes mais robustos na parte posterior da boca, interpretados como adaptação para segurar e triturar peixes de escamas grossas ou crustáceos de carapaça dura. Os depósitos do Notosaurus distribuem-se por uma ampla faixa geográfica, desde a Europa Central até a China e o Oriente Próximo, indicando que ocupou uma extensa faixa costeira ao longo do antigo oceano de Tétis. Os sedimentos onde aparecem seus fósseis correspondem a ambientes de lagoas costeiras, plataformas rasas e baías protegidas, com misturas de calcários e margas que registram condições marinhas relativamente calmas. Esses ambientes, com abundância de peixes e outros vertebrados, ofereciam um cenário ideal para um predador de tamanho médio que caçava emboscando em águas rasas. Quanto à sua locomoção, o Notosaurus representou uma etapa intermediária entre os répteis terrestres e os plesiosauros totalmente aquáticos.
Nadava principalmente com movimentos laterais do corpo e da cauda, ao estilo de um crocodilo, mas auxiliado pelos membros que funcionavam como remos. Os ossos dos braços e pernas mostram articulações ainda relativamente móveis, capazes de suportar algum peso em terra, o que sugere que o Notosaurus podia arrastar-se até as praias ou bancos de areia para descansar, termorregular-se ou reproduzir-se. No entanto, seu esqueleto leve, com vértebras e costelas adaptadas à flutuação, indica que seu desempenho máximo era alcançado na água. Do ponto de vista ecológico, o Notosaurus foi um predador oportunista. Os conteúdos estomacais diretos são escassos, mas a forma de seus dentes e o contexto faunístico permitem inferir uma dieta baseada em peixes, cefalópodes e pequenos vertebrados marinhos. Alguns paleontólogos propuseram que adotava uma estratégia semelhante à de um crocodilo marinho. Permanecia parcialmente oculto próximo ao fundo ou entre estruturas costeiras e lançava ataques rápidos a cardumes de peixes que se aproximavam. Em águas rasas, seu corpo alongado e pescoço relativamente flexível permitiam alcançar presas com movimentos bruscos da cabeça. A diversidade do Notosaurus foi notável. O gênero inclui múltiplas espécies descritas, diferenciadas pelo tamanho, forma do crânio e dentição. Algumas, de menor porte, mal ultrapassavam 1 metro de comprimento e ocupavam talvez nichos semelhantes aos de pequenos predadores costeiros. Outras, como N. giganteus, representavam a fração superior do intervalo, aproximando-se do tamanho dos futuros plesiosauros de pescoço médio. Essa variação interna indica que o tipo de corpo notossauro funcionou bem em diversos contextos ecológicos e que a linhagem teve tempo de experimentar diferentes graus de adaptação ao meio marinho. Em termos evolutivos, o Notosaurus pertenceu ao grupo Sauropterygia, a mesma grande linhagem que mais tarde originaria os plesiosauros clássicos. Muitos especialistas consideram os notossauros como formas basais, ou seja, ramos iniciais dessa linhagem que ainda não haviam desenvolvido nadadeiras em forma de pá, nem os pescoços extremamente longos dos elasmossauros. Sob essa perspectiva, o Notosaurus representou um experimento inicial na transição de um réptil costeiro para um réptil plenamente marinho. Sua mistura de características, como mandíbulas adaptadas para capturar peixes, membros ainda articulados e capacidade provável de sair à terra, ilustrou os passos intermediários antes do surgimento dos verdadeiros dinossauros marinhos do imaginário popular. A reprodução do Notosaurus continua sendo um ponto debatido. Ao contrário de alguns plesiosauros posteriores, nos quais foram encontrados embriões no interior do corpo, não há provas diretas de viviparidade. Por isso, muitos pesquisadores sugeriram que ainda dependia de postura de ovos em terra, como as tartarugas marinhas atuais. Essa hipótese se encaixa com seus membros ainda relativamente funcionais em terra firme. Caso fosse assim, o ciclo de vida do Notosaurus teria implicado deslocamentos periódicos até praias ou ilhas, onde as fêmeas depositavam ovos que incubavam fora da água. Na história do gigantismo marinho, a importância do Notosaurus não residiu tanto em seu tamanho absoluto quanto em seu papel de precursor. Mostrou que os répteis podiam explorar de maneira eficaz os recursos dos mares costeiros, desenvolvendo corpos hidrodinâmicos, dentições especializadas para caçar peixes e comportamentos semiaquáticos. Com base nisso, durante o Jurássico e o Cretácico, outros grupos de sauropterígios levaram a adaptação ao oceano ao seu extremo lógico. Pescoços exageradamente longos, nadadeiras rígidas, corpos pesados e um estilo de vida totalmente pelágico. Styxosaurus, o pescoço interminável do mar interior. Dentro dos grandes dinossauros marinhos do imaginário popular, o Styxosaurus representou uma das versões mais extremas do plesiosauro de pescoço longo. Foi um elasmosaurídeo do Cretáceo Superior, conhecido sobretudo da América do Norte, que viveu nas águas do mar interior ocidental há cerca de 80 milhões de anos. Seus fósseis provinham principalmente das formações Niobrara, Pierre e Granero Shale, no que hoje é Kansas, Nebraska e Dakota do Sul. O nome Styxosaurus fazia referência direta ao rio Estige da mitologia grega. A escolha não foi casual. O holótipo da espécie tipo Styxosaurus snowy foi encontrado perto de Hell Creek, em Kansas, e o nome combinou essa alusão ao inferno com o termo grego saurus. O primeiro exemplar,
descrito originalmente por Williston no final do século XIX sob outros gêneros, incluía um crânio completo e mais de 20 vértebras cervicais. Apenas em 1943, Wallace estabeleceu o gênero Styxosaurus como tal. Posteriormente foram acrescentadas outras espécies, como esse ponto Brownie, e em 2023 descreveu-se esse ponto Resaci a partir de material cenomaniano de Nebraska, que antes havia sido atribuído a Thalassomedon. Em termos de tamanho, o Styxosaurus situou-se plenamente na categoria dos gigantes. Um exemplar de referência de S. Snowy atingiu um comprimento total estimado de 10,5 metros, com um pescoço que rondava os 5,2 metros, ou seja, aproximadamente metade do comprimento do corpo do focinho à cauda. Esse pescoço era formado por dezenas de vértebras cervicais. Em alguns elesmosaurídeos relacionados foram contadas até 75, o que transformava esse tipo de réptil em verdadeiro especialista em pescoços hiperalongados entre os vertebrados marinhos. A anatomia do Styxosaurus seguiu o padrão geral dos elasmosaurídeos. Cabeça relativamente pequena, pescoço muito longo, tronco compacto em forma de barril, cauda curta e 4 grandes nadadeiras em forma de pá. O crânio, embora pequeno em proporção ao corpo, apresentava mandíbulas armadas com dentes cônicos e afiados, adaptados para perfurar e segurar presas escorregadias. Os dentes encaixavam-se uns nos outros ao fechar a boca, formando uma espécie de gaiola que impedia a fuga de peixes e cefalópodes uma vez capturados. Um dos exemplares mais famosos de Styxosaurus, montado no Museum of Geology da South Dakota School of Mines, preservou grande parte do esqueleto axial e permitiu reconstruir sua aparência de forma bastante completa. A montagem mostrou como o pescoço se curvava em um arco longo e contínuo, embora estudos biomecânicos posteriores indicassem que essa posição, com a cabeça muito elevada em ângulo extremo, teria sido fisicamente pouco realista em vida. As vértebras cervicais, embora numerosas, estavam projetadas para movimentos relativamente limitados em flexão vertical. O pescoço funcionava melhor como estrutura horizontal, estendida no plano do corpo. O conteúdo abdominal desse exemplar forneceu um dos dados mais importantes sobre a biologia do Styxosaurus. Na cavidade torácica foram encontrados cerca de 250 gastrolitos, pedras polidas interpretadas como pedras de estômago. Entre elas surgiram fragmentos triturados de ossos de peixes. Essa combinação indicou que os gastrolitos não serviam apenas como lastro, mas desempenhavam função de moedor gástrico, ajudando a fragmentar presas engolidas inteiras. O peso total das pedras representou menos de 1% da massa estimada do animal, insuficiente para atuar como lastro significativo, reforçando essa interpretação funcional. Do ponto de vista ecológico, o Styxosaurus ocupou um nicho de predador de peixes e cefalópodes de tamanho médio no mar interior ocidental. Esse mar, que dividiu a América do Norte em 2 massas continentais durante boa parte do Cretáceo tardio, abrigou uma fauna muito diversa de vertebrados marinhos, peixes ósseos como gílicos, tubarões lamiformes como Cretoxirina, outros plesiosauros e mosassauros. Nesse contexto, o Styxosaurus provavelmente utilizou seu pescoço longo para aproximar a cabeça do banco de presas, sem mover excessivamente o tronco, reduzindo a turbulência e aumentando a eficácia da emboscada. A dentição e a estrutura do crânio sugerem que o Styxosaurus não triturava a comida, mas engolia as presas inteiras. Os dentes cônicos, sem bordas cortantes acentuadas, e a relativa leveza do crânio eram compatíveis com capturas rápidas de peixes, belemnites e lulas. O pescoço, embora longo, não teria sido particularmente flexível em todos os planos. Sua função teria sido apresentar a cabeça em diferentes posições dentro de um volume relativamente amplo ao redor do corpo, mais do que realizar movimentos serpenteantes extremos. Taxonomicamente, o Styxosaurus pertenceu a Elasmosauridae, ocupando posição próxima a formas clássicas como Elasmosaurus platiurus. Revisão após revisão, o gênero serviu para esclarecer a verdadeira diversidade dos elasmosaurídeos do mar interior. Por exemplo, materiais que haviam sido atribuídos a Hydralmosaurus foram reassinalados ao Styxosaurus após análises detalhadas das vértebras cervicais, que mostraram características exclusivas dos elasmosaurídeos dessa bacia. Esses trabalhos permitiram compreender melhor como evoluíram os pescoços hiperalongados ao longo do Cretáceo,
desde formas com menos vértebras até especialistas como o Styxosaurus. Quanto à sua biologia geral, o Styxosaurus compartilhou características com outros plesiosauros avançados, adaptação plena ao meio marinho, locomoção baseada no batimento coordenado das 4 nadadeiras e provável viviparidade, inferida por analogia com plesiosauros nos quais foram encontrados embriões preservados no interior do corpo. Seu metabolismo provavelmente era relativamente elevado, compatível com uma vida de atividade constante em águas abertas e migrações dentro do mar interior. A descoberta de restos junto a dentes de tubarões e mosassauros sugere que, apesar de seu tamanho, podia ser presa ocasional de predadores ainda maiores. O Styxosaurus representou a culminação da estratégia do pescoço extremo entre os sauropterídeos. Enquanto pliossauros, como o Pliosaurus e o Kronosaurus, optaram por cabeças enormes e pescoços curtos para atacar presas grandes, os elasmosaurídeos, como o Styxosaurus, investiram em comprimento de pescoço para explorar bancos de presas menores com precisão e alcance. Albertonectes, ou o pescoço mais longo dos mares do Cretáceo. Entre todos os répteis marinhos conhecidos, poucos levaram a estratégia do pescoço longo tão longe quanto o Albertonectes, um elasmosaurídeo do Cretáceo superior que habitou a parte norte do mar interior ocidental, no que hoje é o sul de Alberta, Canadá, há cerca de 73,5 milhões de anos durante o piso campaniano. O único exemplar bem documentado, Albertonectes vanderveldei, foi descoberto em 2007 em uma mina de amolita próxima a Lethbridge, dentro da formação Bear Paw, e descrito formalmente em 2012. O esqueleto revelou-se excepcionalmente completo do atlas à ponta da cauda, embora sem crânio. Essa preservação permitiu estimar com bastante precisão suas dimensões, comprimento total de cerca de 12 metros, dos quais aproximadamente 7 metros correspondiam apenas ao pescoço. Em termos relativos, quase 2/3 do corpo estavam concentrados à frente do tronco. O traço mais marcante do Albertonectes foi justamente esse pescoço desproporcional, que possuía 76 vértebras cervicais, o maior número conhecido em qualquer vertebrado, superando até outros elasmosaurídeos extremos como o Elasmosaurus ou Styxosaurus. Em vista dorsal, a série cervical formava uma coluna de elementos relativamente baixos e alongados, com facetas articulares adaptadas a movimentos amplos, mas não exagerados. Biomecanicamente, o pescoço funcionava melhor como estrutura horizontal estendida, e não como uma serpente, capaz de se curvar em ângulos acentuados para cima ou para baixo. A anatomia geral do Albertonectes seguia o padrão típico dos elasmosaurídeos: cabeça pequena, pescoço extremamente longo, tronco compacto em forma de barril, cauda curta e 4 grandes nadadeiras em forma de pá. O húmero era relativamente esbelto, com proporção comprimento-largura de cerca de 0,56, e as nadadeiras anteriores e posteriores apresentavam falanges achatadas que se sobrepunham, formando superfícies de propulsão amplas e rígidas. O corpo estava claramente projetado para natação baseada no voo subaquático, batimentos coordenados das 4 nadadeiras, mais do que movimentos serpenteantes da cauda. Embora o crânio não tenha sido preservado, a comparação com outros elasmosaurídeos permitiu inferir uma mandíbula estreita e alongada, com dentes cônicos, finos e ligeiramente curvados para trás, ideais para capturar peixes e cefalópodes. A combinação de cabeça pequena e pescoço muito longo se encaixava em um modo de alimentação em que o animal se aproximava dos bancos de presas discretamente, apresentando apenas a parte frontal do corpo e evitando a turbulência que o tronco geraria se aproximasse diretamente. O contexto sedimentar da formação Bear Paw indica que o Albertonectes viveu em um mar epicontinental relativamente profundo, o chamado Bear Paw Sea, parte norte do mar interior ocidental. Os sedimentos consistem em folhelhos e margas escuras com abundantes restos de amonites, bivalves, peixes ósseos e outros vertebrados marinhos, sugerindo águas abertas abaixo da zona costeira mais rasa. Nesse ambiente, o Albertonectes teria ocupado um nicho de predador pelágico especializado, deslocando-se em águas médias e talvez realizando mergulhos moderados, embora sua morfologia não indique capacidade de mergulho profundo como um ictiosauro robusto.
O esqueleto holótipo preservou também grande concentração de gastrolitos na região abdominal, centenas de pedras polidas de tamanho pequeno a médio. Estudos posteriores sobre distribuição e massa desses gastrolitos concluíram que seu peso total representava a fração mínima da massa corporal, insuficiente para funcionar como lastro importante. Seu papel principal teria sido o de moedor gástrico, ajudando a triturar presas engolidas inteiras, como peixes de escamas duras ou amonites de concha relativamente frágil. Do ponto de vista evolutivo, o Albertonectes representou um extremo dentro de Elasmosauridae. As características diagnósticas mencionadas na descrição, como a altíssima contagem cervical, a morfologia particular das vértebras, a ausência de certas barras ósseas nas cinturas peitoral e pélvica e a presença de trecho caudal distal fundido, indicaram uma linhagem muito especializada. A tendência geral nos elasmosaurídeos do Cretáceo foi aumentar a extensão do pescoço e reduzir o tamanho relativo da cabeça, mas o Albertonectes levou essa tendência tão longe que se situou próximo ao limite funcional. Pescoço demasiado longo comprometeria a manobrabilidade e aumentaria risco de lesões. O peso estimado do Albertonectes, segundo cálculos volumétricos recentes, rondou 5 toneladas para um indivíduo de cerca de 12 metros de comprimento. Essa massa, combinada a um centro de gravidade próximo ao tronco, exigia controle muito preciso da posição do pescoço. Qualquer movimento brusco da cabeça gerava grande momento sobre o corpo. Por isso, provavelmente movia o pescoço de forma relativamente suave, realizando ajustes contínuos em vez de chicotadas rápidas. Quanto à reprodução e fisiologia, o Albertonectes provavelmente compartilhou as mesmas estratégias de outros plesiosauros avançados. Evidências de viviparidade em plesiosauros relacionados permitiram inferir que também dava à luz filhotes vivos na água, sem necessidade de voltar à terra para pôr ovos. Seu metabolismo, a julgar pela estrutura óssea densa e por analogia com outros grandes répteis marinhos, teria sido relativamente alto, compatível com a atividade sustentada em águas temperadas a frias do mar interior. Na história do gigantismo marinho, o Albertonectes ocupou lugar singular. Não foi o mais pesado nem o mais volumoso, mas um dos mais extremos em termos de configuração anatômica. Seu pescoço, que atingiu o recorde absoluto de vértebras, ilustrou até onde podia chegar a especialização para capturar presas móveis na coluna de água sem precisar aproximar todo o corpo. Enquanto nadava nas águas profundas do Bear Paw Sea, outros elasmosaurídeos de pescoço longo e mosassauros robustos compartilhavam o mesmo mar, oferecendo contraste marcante entre duas soluções distintas para o mesmo problema ecológico: ser um grande predador em um oceano repleto de peixes e cefalópodes. Thalassomedon, o senhor do mar do Cretáceo inferior do interior. Antes de que Styxosaurus e Albertonectes alcançassem suas configurações extremas no Campaniano e Maastrichtiano, outro grande elasmosaurídeo, o Thalassomedon, já havia explorado o mesmo caminho evolutivo no Cretáceo Médio. O nome do gênero, que pode ser traduzido como Senhor do Mar, refletia bem seu papel ecológico. Viveu há cerca de 95 milhões de anos, durante o Cenomaniano, nas águas do mar interior ocidental, que começava a dividir a América do Norte em duas massas continentais. O Thalassomedon huntingtoni, a espécie tipo, foi descrito a partir de um esqueleto relativamente completo proveniente do Colorado. Esse exemplar permitiu estimar um comprimento total de cerca de 12 metros, com um pescoço que atingia quase 6 metros, composto por pelo menos 62 vértebras cervicais. Em comparação com Albertonectes, possuía menos vértebras no pescoço, mas ainda se situava claramente na categoria de plesiosauros de pescoço muito longo. O tronco era robusto, a cauda relativamente curta e os 4 membros estavam transformados em nadadeiras largas e achatadas, características clássicas do plano corporal dos elasmosaurídeos. A anatomia do Thalassomedon se ajustava a um estilo de natação baseado no voo subaquático. As nadadeiras anteriores eram ligeiramente maiores que as posteriores e se articulavam com uma cintura escapular ampla, com escápulas e coracoides fortemente unidos, formando um tipo de anel ósseo rígido. Essa estrutura fornecia uma base sólida para ancorar a musculatura das nadadeiras, necessária para gerar impulsos potentes em cada batida.
As nadadeiras posteriores funcionavam como estabilizadores e também contribuíam para a propulsão, embora em menor grau que as dianteiras. O crânio, embora não tão completo quanto o de outros plesiosauros, foi reconstruído como relativamente pequeno e estreito em relação ao corpo. As mandíbulas eram alongadas e armadas com dentes cônicos e pontiagudos, adaptados para perfurar e segurar presas escorregadias. A dentição não apresentava bordas cortantes pronunciadas nem grandes dentes trituradores. Tudo indicava uma dieta baseada em peixes e cefalópodes capturados e engolidos inteiros, mais do que desmembrados. A disposição interdigitada dos dentes, encaixando-se uns nos outros ao fechar a boca, formava uma grelha eficaz contra a fuga das presas. A série cervical do Thalassomedon revelou-se particularmente informativa. Cada vértebra era relativamente baixa e alongada, com superfícies articulares que permitiam certa flexão nos planos horizontal e vertical, mas sem atingir os ângulos extremos vistos em muitas reconstruções antigas. Estudos biomecânicos sobre elasmosaurídeos análogos sugeriram que o pescoço não se erguia em forma de S acima da água, como costumava ser ilustrado, mas se mantinha majoritariamente alinhado com o eixo do corpo, com curvaturas suaves. Nesse contexto, o pescoço funcionava como um braço articulado de grande alcance, destinado a posicionar a cabeça dentro de um volume amplo de água ao redor do animal, mais do que a realizar movimentos serpenteantes dramáticos. O contexto sedimentar dos fósseis de Thalassomedon em Colorado e áreas adjacentes indicou que viveu em um trecho relativamente inicial do desenvolvimento do mar interior ocidental. As rochas associadas aos seus restos representavam ambientes pelágicos ou subpelágicos, com presença abundante de amonites, belemnites e peixes ósseos. Esse cenário correspondia a um mar profundo em comparação com as plataformas costeiras, mas ainda relativamente raso em escala oceânica, com profundidades provavelmente de várias centenas de metros. Nesse ambiente, o Thalassomedon atuava como predador pelágico, deslocando-se pela coluna de água em busca de bancos de peixes. A descoberta de gastrolitos na região abdominal de alguns elasmosaurídeos próximos e a associação de Thalassomedon a esse grupo permitiu inferir que também utilizava pedras estomacais. A função principal desses gastrolitos era contribuir para a trituração mecânica das presas no estômago, complementando a ação dos sucos gástricos, mais do que servir como lastro significativo. Em animais desse tamanho, o peso das pedras representava apenas uma pequena fração da massa total, insuficiente para modificar substancialmente a flutuabilidade, mas útil como moedor interno para processar peixes com escamas e cefalópodes com concha. Do ponto de vista taxonômico, o Thalassomedon situou-se dentro de Elasmosauridae como um membro relativamente basal, em comparação com formas mais tardias e especializadas, como Styxosaurus ou Albertonectes. Suas proporções já apresentavam um pescoço muito longo e um tronco compacto, mas com alguns traços do esqueleto axial e apendicular ainda menos derivados que nos elasmosaurídeos campanianos e maastrichtianos. Essa posição intermediária o tornou uma peça importante para entender como evoluíram os pescoços hiperalongados e as estratégias alimentares associadas ao longo do Cretáceo. Em termos ecológicos, o Thalassomedon ocupou um nicho pelágico de predador especializado. O mar interior ocidental do Cenomaniano abrigava outros grandes vertebrados marinhos, tubarões lamniformes, peixes ósseos de tamanho considerável, formas iniciais de mosassauros e outros plesiosauros. Nesse contexto, o Thalassomedon situava-se como caçador de presas de tamanho pequeno a médio, distinto dos pliossauros de pescoço curto, que se concentravam em presas maiores e mais resistentes. Sua estratégia consistia em percorrer áreas extensas, detectando e aproveitando concentrações de peixes e cefalópodes em águas abertas. A reprodução do Thalassomedon, embora não documentada diretamente, foi interpretada por analogia com outros plesiosauros como vivípara. Evidências de plesiosauros com embriões preservados dentro da cavidade corporal, datados de períodos próximos, apontam para um padrão geral de parto na água para o grupo. Isso implicava ciclos de vida completamente marinhos, sem necessidade de deslocamento à terra para pôr ovos, permitindo assim colonizar áreas distantes das costas emergidas.
O Thalassomedon representou um elo cronológico e morfológico entre os elasmosaurídeos de pescoço longo do Cretáceo inferior e médio e os gigantes extremos do Cretáceo superior. Tilosaurus, o mosassauro gigante do mar interior. Enquanto os elasmossauros de pescoço interminável patrulhavam o mar interior ocidental, outro linhagem de grandes répteis marinhos alcançou tamanhos comparáveis, mas com um plano corporal completamente distinto. O Tilosaurus foi um mosassauro gigante do Cretáceo superior, um lagarto marinho remotamente relacionado aos varanos e às cobras, que viveu entre 90 e 75 milhões de anos nas águas que cobriam grande parte da América do Norte Central. Os primeiros fósseis bem estudados do Tilosaurus vieram da formação Niobrara, em Kansas, onde se preservaram esqueletos quase completos nas calcárias e margas do antigo mar interior. No final do século XIX, paleontólogos como Cope e Marsh descreveram grandes mosassauros com crânios alongados e focinhos maciços. Com o tempo, esses restos foram reatribuídos ao gênero Tilosaurus, cujo nome fazia referência ao título ou protuberância óssea na ponta do focinho, uma característica distintiva que lhe conferia um perfil frontal sólido e reforçado. Em termos de tamanho, o Tilosaurus situou-se entre os maiores mosassauros conhecidos. O exemplar mais famoso, um esqueleto de Tilosaurus proriger, conservado na Universidade de Kansas e apelidado de Bunker, foi estimado entre 12 e quase 16 metros de comprimento, segundo diferentes reconstruções. Outros esqueletos do Campaniano indicaram comprimentos habituais de 13 metros para adultos grandes. Os exemplares mais antigos do Turoniano e Coniaciano mal atingiam 7 metros, mostrando uma tendência evolutiva clara para o aumento de tamanho com o passar do tempo. A anatomia do Tilosaurus contrastava de forma marcante com a dos Plesiosaurus. Apresentava um corpo serpentino, com um tronco alongado, cauda potente terminada em uma nadadeira vertical e 4 extremidades transformadas em nadadeiras relativamente curtas e largas. O crânio era grande e estreito, com um focinho maciço que se projetava à frente da fileira de dentes. Em proporção, a cabeça representava aproximadamente 14% do comprimento total do corpo, um valor elevado para um réptil marinho. Dentro da boca, o Tilosaurus possuía uma bateria de dentes cônicos e afiados, levemente curvados para trás, projetados mais para segurar e perfurar do que para cortar. Como em outros mosassauros, além da fileira principal havia uma segunda série de dentes no palato, que ajudava a manipular e engolir a presa uma vez capturada. O mecanismo de alimentação baseava-se em uma combinação de mordida poderosa e deslocamento do crânio e da mandíbula superior, com articulações móveis que lembravam, em certo grau, as das cobras modernas. As evidências diretas sobre a dieta do Tilosaurus vieram de vários esqueletos com conteúdo estomacal preservado. Em 1918, Charles H. Sternberg recuperou em Kansas um esqueleto de T. proriger de cerca de 8,8 metros que conservava em seu interior restos parciais de um plesiosauro. A descoberta mostrou que esses mosassauros predavam outros grandes répteis marinhos. Pesquisas posteriores identificaram nos interiores de diferentes exemplares ossos de outros mosassauros menores, peixes ósseos, tubarões, tartarugas marinhas e até aves mergulhadoras como Hesperornis. Tudo indicava que o Tilosaurus ocupava o nível de superpredador ápice, capaz de explorar praticamente qualquer presa disponível no mar interior. Quanto à locomoção, o Tilosaurus impulsionava-se sobretudo com sua cauda musculosa, que terminava em uma nadadeira caudal vertical, semelhante à de um tubarão em termos funcionais. As nadadeiras anterior e posterior atuavam principalmente como estabilizadores e lemes, mais do que como fonte principal de propulsão. Esse padrão, derivado de ancestrais terrestres com membros funcionais, convergia com o design de outros grandes vertebrados marinhos que resolveram de forma semelhante o problema de se mover eficientemente na água. A presença de impressões de pele em alguns mosassauros relacionados mostrou escamas pequenas, romboidais e quitinosas, que teriam reduzido a resistência ao avanço na água. Os ambientes onde viveu o Tilosaurus corresponderam ao mar interior ocidental e outras bacias marinhas do hemisfério norte. Na América do Norte, o mar interior era uma vasta via oceânica que conectava o Ártico ao Golfo do México, dividindo o continente em duas massas.
Suas águas abrigavam uma fauna diversa de peixes, tubarões, aves marinhas, plesiosauros e outros mosassauros. Nesse cenário, o tilossauro situava-se no topo da rede trófica, acima de predadores de menor porte, como platecarpos e clidastes, e em competição ocasional com outros grandes mosassauros. A pesquisa sobre o Tilosaurus incluiu também aspectos de coloração e pele. O estudo microscópico de escamas atribuíveis a T. nepaiolicus detectou abundante pigmento eumelanina, compatível com uma coloração escura em vida, talvez semelhante à da tartaruga de couro moderna. Propôs-se que poderia apresentar um padrão de contrassombreamento, com dorso mais escuro e ventre mais claro, uma estratégia comum em grandes predadores marinhos atuais para se camuflar tanto de presas quanto de potenciais rivais. Em termos evolutivos, o Tilosaurus pertenceu à subfamília Tilosaurinae, dentro da família Mosasauridae. A história do linhagem mostrou um aumento progressivo de tamanho ao longo do Cretáceo tardio, acompanhado de especialização no uso do focinho reforçado para investir ou localizar presas. A coexistência de várias espécies indicou que esse tipo de mosassauro ocupou um amplo espectro de nichos em diferentes trechos do mar interior e outros mares epicontinentais. Chonisaurus, o colosso triássico de Nevada e do Pacífico. Muito antes de mosassauros gigantes como o Tilosaurus dominarem o Cretáceo, os oceanos do Triássico tardio já haviam produzido verdadeiros colossos. Entre eles destacou-se o Chonisaurus, um ictiosauro de proporções excepcionais que viveu entre o Carniano tardio e o Noriano inicial, há cerca de 210 milhões de anos, em mares que cobriam o que hoje é Nevada, a costa do Pacífico da América do Norte e regiões adjacentes. Representou uma das primeiras vezes em que um vertebrado marinho atingiu comprimentos comparáveis aos dos maiores mosassauros e plesiosauros posteriores. O tipo clássico, o Chonisaurus popularis, foi conhecido a partir de pelo menos 37 esqueletos incompletos encontrados na formação Luning, nas montanhas Shoshone de Nevada. Esses restos, escavados de forma sistemática a partir da década de 1950, mostraram animais que atingiam 15 metros de comprimento com vértebras de até 30 centímetros de diâmetro. O nome do gênero aludia precisamente a essa origem geográfica, lagarto da Shoshone. Em 1984, esse popularis foi adotado como fóssil estadual de Nevada, consolidando sua imagem como emblema paleontológico da região. A anatomia do Chonisaurus mostrou uma combinação de traços típicos de ictiosauro e particularidades ligadas ao gigantismo. Tinha um corpo volumoso e fusiforme, com tronco profundo e relativamente largo, similar em proporções gerais ao de um grande cetáceo. O crânio era alongado, com focinho longo e estreito, e nadadeiras peitorais e pélvicas notavelmente mais longas e estreitas que as de outros ictiosauros triássicos. Essa configuração indicava um nadador potente, capaz de percorrer longas distâncias em mar aberto, mas talvez menos manobrável que espécies menores. Durante anos, interpretou-se que o Chonisaurus era quase desdentado, com dentes apenas nos juvenis e ausentes nos adultos, o que levou a propor dietas baseadas em sucção ou em presas pequenas e macias. No entanto, descobertas posteriores indicaram que possuía dentes em todos os estágios ontogenéticos, embora não tão robustos quanto em outros ictiosauros macropredadores. Estudos recentes sobre a morfologia dental e conteúdos gástricos sugeriram que se tratava de um predador raptorial de grandes presas, capaz de alimentar-se de peixes volumosos, cefalópodes com concha e, possivelmente, outros répteis marinhos de menor tamanho. O sítio de Nevada, hoje protegido como Berlin Ichthyosaur State Park, ofereceu um panorama único da vida do Chonisaurus. Sob a estrutura conhecida como a Fossil House, conservaram-se numerosos esqueletos grandes acumulados no mesmo nível. Pesquisas modernas reinterpretaram essa concentração não como simples mortalidade massiva isolada, mas como evidência de agregações recorrentes de animais de grande porte, com presença de neonatos e embriões ao longo de milhares de anos. Essa distribuição demográfica, com abundância de adultos muito grandes e falta de juvenis intermediários, ajustava-se melhor a uma área de reprodução ou parto do que a um simples cemitério por causas aleatórias.
Em termos paleoambientais, o Chonisaurus habitou um mar tropical de baixa diversidade, relativamente profundo para os padrões triássicos, com fundos dominados por sedimentos finos e uma fauna acompanhante relativamente limitada se comparada aos mares jurássicos e cretácicos posteriores. A repetição de esqueletos no mesmo intervalo estratigráfico, alguns até sobrepostos, sugeriu que essas bacias atuaram por muito tempo como pontos de encontro para fêmeas grávidas que vinham dar à luz, de forma análoga a certas áreas modernas de reprodução de baleias. O gigantismo do Chonisaurus não se limitou à Nevada. No Pacífico nororiental, na formação Pardonette da Colômbia Britânica, descreveu-se em 2004 outra espécie, Chonisaurus sicaniensis, a partir de um esqueleto quase completo de cerca de 21 metros de comprimento, o que a colocou entre os maiores répteis marinhos conhecidos. Sua classificação gerou um debate prolongado. Estudos posteriores propuseram transferi-la para o gênero Shastasaurus, enquanto outras análises filogenéticas defenderam mantê-la em Chonisaurus. Hoje a discussão continua, mas todos concordam que se tratava de um ictiosauro extremo, comparável em tamanho a uma grande baleia rorqual. Se aceitasse esse sicaniensis como parte do gênero, o Chonisaurus abrangia uma faixa de tamanhos desde os 15 metros de esse populares até os 21 metros do gigante canadense, com massas estimadas de várias dezenas de toneladas nos exemplares maiores. Essa escala o colocava em competição com os maiores mosassauros e plesiosauros da história, apesar de ter vivido mais de 100 milhões de anos antes deles, em um oceano triássico que recém se recuperava da grande extinção do Permiano. A morfologia das nadadeiras e da coluna vertebral indicava que o Chonisaurus impulsionava-se principalmente com um bombeamento lateral da cauda, provavelmente terminada por uma nadadeira caudal vertical bem desenvolvida, enquanto as nadadeiras atuavam como estabilizadores e superfícies de controle. O corpo volumoso e a musculatura caudal robusta sugeriam um nadador de cruzeiro eficiente, capaz de percorrer longas distâncias e manter velocidades sustentadas mais do que realizar manobras bruscas. Sua biologia reprodutiva era inferida por analogia com outros ictiossauros. Viviparidade, parto na água e filhotes relativamente grandes em proporção ao corpo materno. A descoberta de ossos de neonatos e embriões na concentração de Nevada encaixou-se nessa interpretação e reforçou a ideia de que utilizava certas bacias como zonas de reprodução recorrentes, o que implicava comportamentos migratórios e certa complexidade social ou, ao menos, fidelidade a locais específicos. Na história do gigantismo marinho, o Chonisaurus ocupou um lugar-chave. Demonstrou que, apenas cerca de 20 milhões de anos após a extinção massiva do Permiano, os vertebrados marinhos já haviam alcançado tamanhos comparáveis aos dos maiores répteis cretácicos. Seu corpo volumoso, crânio alongado e nadadeiras estreitas constituíram uma solução precoce e eficiente ao desafio de dominar os oceanos abertos. Mosasaurus, o lagarto do Mosa, e emblema dos mares cretácicos. Entre todos os répteis marinhos do Cretáceo tardio, o Mosasaurus ocupou um lugar privilegiado, tanto pelo seu tamanho quanto pela sua importância histórica. Foi um mosassauro de grande envergadura que viveu entre aproximadamente 83 e 66 milhões de anos atrás, durante o Campaniano e o Maastrichtiano, em mares que cobriam amplas áreas da Europa Ocidental, América do Norte e o Atlântico em formação. Seu nome, Lagarto do Rio Mosa, referia-se ao local onde foram encontrados os primeiros restos. As pedreiras próximas a Maastricht, nos Países Baixos, no final do século XVIII. O estudo desses fósseis por Georges Cuvier tornou-se um dos marcos fundacionais da paleontologia de vertebrados, ao demonstrar de forma convincente a existência de espécies extintas. O Mosasaurus foi um mosassauro altamente derivado, plenamente adaptado à vida marinha. Apresentava um corpo hidrodinâmico relativamente robusto, com tronco alongado, cauda lateralmente comprimida terminando em uma nadadeira caudal bilobada e 4 extremidades transformadas em nadadeiras. A descoberta de um mosassauro relacionado, com contornos de tecidos moles preservados, confirmou que os mosassauros avançados se propulsavam principalmente mediante uma potente nadadeira caudal vertical, de forma comparável à de um tubarão, em vez de um simples extremo pontiagudo como se havia reconstruído no passado.
Em termos de tamanho, o tipo mais emblemático, Mosasaurus hoffmanii, situou-se entre os maiores mosassauros conhecidos. Embora o esqueleto completo ainda seja incompleto e boa parte das estimativas tenha se baseado em crânios isolados, estudos clássicos partiram da proporção aproximada de 1:10 entre o comprimento da mandíbula e o comprimento corporal total. Um exemplar russo com mandíbula inferior de 1,71 metros levou a estimativas máximas em torno de 17 metros de comprimento para alguns indivíduos. Trabalhos posteriores consideraram provável que esses valores fossem ligeiramente superestimados, mas coincidiram que o Mosasaurus alcançou pelo menos 15 metros, com os maiores exemplares aproximando-se do limite superior desse intervalo. A anatomia craniana refletiu seu papel como superpredador. O Mosasaurus possuía crânio alongado e robusto, com mandíbulas profundas e uma fileira de dentes cônicos, levemente comprimidos e curvados para trás. Além da dentição principal, o palato apresentava uma segunda fileira de dentes, característica típica dos mosassauros. Esse sistema duplo permitia segurar firmemente a presa e deslocá-la em direção ao esôfago por movimentos alternados do crânio e da mandíbula, de forma análoga ao observado em cobras modernas. Os conteúdos estomacais e os restos associados a esqueletos de mosassauros permitiram reconstruir sua dieta. No caso do Mosasaurus e gêneros próximos, foram documentados restos de grandes peixes ósseos, tubarões, amonites, tartarugas marinhas, plesiosauros e até outras formas de mosassauros e aves marinhas. Estudos recentes de microdesgaste dental e geoquímica também mostraram que o Mosasaurus ocupou níveis tróficos muito elevados, diferenciando-se de outros mosassauros como Prognathodon ou Plioplatecarpus, o que confirmou sua posição de predador ápice em muitos ecossistemas marinhos maastrichtienses. A locomoção do Mosasaurus baseou-se no bombeamento lateral da cauda. A cauda era dotada de uma nadadeira vertical bem desenvolvida, enquanto as nadadeiras anterior e posterior funcionavam principalmente como estabilizadores e superfícies de manobra. A presença de pequenas escamas sobrepostas, observada em mosassauros com pele preservada, sugeriu uma superfície corporal relativamente lisa, otimizada para reduzir a resistência à água. Em conjunto, seu corpo correspondia a um padrão recorrente em grandes vertebrados marinhos: tronco fusiforme, cauda propulsora e extremidades convertidas em nadadeiras, convergente com ictiossauros e cetáceos primitivos. Do ponto de vista paleobiogeográfico, o Mosasaurus apareceu principalmente em depósitos do Maastrichtiano da Europa Ocidental, como as calcárias de Maastricht e áreas afins da bacia do Mar do Norte, mas seus restos ou dentes atribuídos foram encontrados também na América do Norte e no norte da África, indicando uma distribuição provavelmente panatlântica. Nessas bacias, compartilhou o mar com outros mosassauros grandes, tartarugas, peixes ósseos, tubarões e plesiosauros tardios, formando parte de comunidades marinhas que se situaram entre as mais diversas do Mesozoico. A reprodução do Mosasaurus foi inferida por analogia com outros mosassauros e répteis marinhos, como vivípara. São conhecidos mosassauros relacionados com embriões preservados no interior da cavidade corporal, o que demonstrou que esses animais davam à luz filhotes vivos no mar e não enterravam ovos nas praias. Isso implicou ciclos de vida completamente marinhos, com a possibilidade de fêmeas grávidas se deslocarem para zonas relativamente protegidas para parir, embora não haja registros de áreas de reprodução tão claros quanto os documentados para alguns ictiossauros triássicos. Em termos históricos, a importância do Mosasaurus transcendeu os aspectos anatômicos. O espécime de Maastricht, disputado inclusive como troféu de guerra no século XVIII, foi estudado por Cuvier, que concluiu pertencer a um réptil marinho extinto e não a nenhum animal vivo conhecido. Esse raciocínio apoiou de forma decisiva o conceito de extinção massiva de faunas e abriu caminho para o desenvolvimento da paleontologia como ciência. A partir de então, o Mosasaurus tornou-se um referente clássico em museus e obras de divulgação, embora durante grande parte dos séculos XIX e XX fosse representado com formas imprecisas, similar a um lagarto parcialmente anfíbio.
Somente com a descoberta de tecidos moles e a análise comparativa consolidou-se a imagem atual de um grande predador totalmente oceânico. O Mosasaurus representou a culminação tardia do modelo de mosassauro de grande porte. Coexistiu com formas relacionadas de comprimentos semelhantes como o Tilosaurus e compartilhou com elas o domínio dos mares nos últimos milhões de anos do Cretáceo. Com a extinção massiva do limite Cretáceo-Paleógeno, tanto o Mosasaurus quanto os demais mosassauros desapareceram junto com os dinossauros não aviários e muitos outros grupos marinhos. Shastasaurus, o especialista gigante dos mares Triássicos. O Shastasaurus não foi apenas um ictiosauro grande do Triássico tardio, mas também um dos representantes mais extremos de um ramo especializado dentro dos ictiossauros, os Shastasaurídeos, que incluía formas de entre 6 e mais de 20 metros de comprimento em diferentes oceanos triássicos. O gênero foi descrito originalmente a partir de fósseis provenientes do Triássico Superior da Califórnia. A espécie tipo, Shastasaurus pacificus, foi conhecida por restos encontrados na região de Shasta County, dando nome ao gênero, o lagarto do Monte Shasta. Foi um ictiosauro de tamanho médio dentro do grupo, com comprimento estimado superior a 7 metros, embora alguns exemplares fragmentários sugerissem dimensões ligeiramente maiores. Sua anatomia já mostrava os traços distintivos do Shastasaurus, corpo delgado em perfil, tronco relativamente estreito e crânio com focinho curto em comparação com os ictiossauros de rosto alongado mais típicos. Com o tempo, outros exemplares foram descobertos na costa do Pacífico da América do Norte e no sul da China. Na província de Guizhou, descreveu-se uma espécie inicialmente atribuída a Guanlingsaurus, que estudos posteriores reassinaram como Shastasaurus liang. Esse material, excepcionalmente completo, revelou um animal de cerca de 9 metros de comprimento, com crânio particularmente curto e praticamente desdentado. Possuía apenas dentes diminutos e, em alguns indivíduos adultos, nem isso. Essa combinação de focinho reduzido e ausência de dentes robustos afastou-o dos ictiossauros predadores clássicos de peixes grandes, que apresentavam mandíbulas longas com dentição poderosa. A morfologia craniana de Shastasaurus liangai levou à proposta de que foi um especialista em alimentação por sucção. O estudo detalhado do crânio revelou um rosto comprimido, narinas retraídas e amplo espaço para tecidos moles ao redor da boca, traços que lembram certos cetáceos odontocetos atuais. Com base nisso, interpretou-se que esse ictiosauro caçava principalmente cefalópodes de corpo mole e peixes pequenos, que eram aspirados rapidamente mediante a expansão brusca da cavidade bucal e faríngea, mais do que capturados com mordidas cortantes. No entanto, a especialização do Shastasaurus não se explicava apenas pelo crânio. A forma do corpo também era singular. Ao contrário de outros ictiossauros volumosos como o Shonisaurus, o Shastasaurus apresentava tronco relativamente esbelto, com costelas que definiam uma caixa torácica menos profunda do que se esperaria para seu comprimento total. No caso dos maiores Shastasaurídeos, a distância entre as nadadeiras peitorais podia ultrapassar 7 metros, mas a profundidade do tórax mal atingia 2 metros, conferindo um contorno lateral estreito. Essa configuração sugeria um nadador de águas abertas, com corpo otimizado para reduzir a resistência e manter velocidades de cruzeiro eficientes, mais do que para manobras bruscas. Uma questão-chave na história do Shastasaurus foi o problema dos tamanhos máximos. Na formação Pardonnet, na Colômbia Britânica, descreveu-se em 2004 um ictiosauro gigante de cerca de 21 metros de comprimento, inicialmente atribuído a Shonisaurus sicaniensis. Seu tamanho o situou entre os maiores répteis marinhos conhecidos. Estudos posteriores sugeriram que estava mais relacionado com o Shastasaurus do que com o Shonisaurus e o reclassificaram como Shastasaurus sicaniensis. Análises filogenéticas mais recentes, porém, voltaram a alinhá-lo com o Shonisaurus, formando um pequeno clado à parte. O debate continua, mas, de qualquer forma, esse material demonstrou que os Shastasaurídeos, entendidos em sentido amplo, incluem formas que rivalizaram em comprimento com os maiores mosassauros e plesiosauros posteriores. No que se refere à locomoção, o Shastasaurus compartilhou com outros ictiossauros um modo de nado baseado na cauda.
O esqueleto indicava uma coluna vertebral fortemente ossificada na região caudal, apta para suportar uma nadadeira vertical bem desenvolvida. A propulsão teria sido gerada por um movimento de bombeamento lateral da cauda, enquanto as nadadeiras peitorais e pélvicas, relativamente amplas, atuavam como superfícies de controle e estabilização. O corpo longo e estreito, com seção transversal menos maciça que a do Shonisaurus, era coerente com um nadador de grande alcance, capaz de percorrer extensas áreas de mar aberto em busca de cardumes de cefalópodes. O contexto ecológico em que se moveu o Shastasaurus foi o dos mares triássicos tardios, um mundo ainda em recuperação após a extinção massiva do Permiano. As bacias onde apareceram seus restos, tanto na faixa pacífica de Laurásia quanto no sul da China, correspondiam a plataformas marinhas e taludes com abundância de amonites, conodontes e outros invertebrados pelágicos, mas com diversidade de vertebrados inferior à observada mais tarde no Jurássico e Cretáceo. A especialização do Shastasaurus para presas moles foi interpretada em alguns estudos como uma resposta a condições ambientais particulares, incluindo possíveis mínimos de oxigênio atmosférico e mudanças na disponibilidade de diferentes tipos de presas. Nem todos os pesquisadores concordaram com o modelo de sucção extrema. A análise de certos elementos do esqueleto hyoide, os ossos que sustentam a língua e a musculatura associada, sugeriu que, pelo menos em alguns Shastasaurídeos, essas estruturas eram demasiado esbeltas para suportar as forças exigidas por uma sucção muito potente, o que abriu a possibilidade de que combinassem captura por sucção moderada com alimentação por golpe frontal, semelhante à de alguns cetáceos que perseguem ativamente suas presas. Em qualquer caso, o consenso geral reconheceu que o Shastasaurus se afastou do modelo clássico de ictiosauro dentado que caçava peixes grandes mediante mordidas violentas. Do ponto de vista evolutivo, o Shastasaurus situou-se dentro da família Shastasauridae, junto com outros ictiossauros gigantes e alongados como o Besanosaurus, Guijuistiosaurus e o próprio Shonisaurus, dependendo da classificação adotada. Essa família mostrou que a primeira grande onda de gigantismo marinho no Mesozoico não esteve ligada aos mosassauros nem aos plesiosauros, mas sim aos ictiossauros triássicos, que ocuparam um amplo espectro de nichos, desde predadores raptoriais até especialistas em presas moles. Quanto à sua biologia, o Shastasaurus compartilhou com outros ictiossauros traços já bem estabelecidos: viviparidade, respiração aérea e um ciclo de vida totalmente marinho. Embora não tenham sido descritos embriões diretamente associados ao gênero, a presença de filhotes em outros ictiossauros de tamanho e idade comparáveis torna muito provável que também desse à luz na água. Seus padrões de crescimento ósseo, derivados de estudos histológicos de Shastasaurídeos relacionados, indicaram taxas de crescimento elevadas durante as fases juvenis, necessárias para atingir comprimentos adultos superiores a 10 metros em um tempo geológico relativamente curto. O Shastasaurus representou o extremo triássico do gigantismo especializado, enquanto o Shonisaurus encarnou o modelo de colosso volumoso, que provavelmente caçava presas relativamente grandes. O Shastasaurus mostrou como uma linhagem marinha podia atingir comprimentos semelhantes com um corpo mais esbelto e uma dieta centrada em presas moles capturadas de forma muito eficiente. Milhões de anos depois, mosassauros como Mosasaurus e Tylosaurus e plesiosauros como Pliosaurus ou Albertonectes explorariam outros caminhos para o gigantismo, com crânios massivos, pescoços intermináveis ou corpos serpentiformes. Todos eles, no entanto, retomaram de algum modo a senda aberta já no Triássico tardio, quando ictiossauros como o Shastasaurus demonstraram pela primeira vez até onde podia chegar o tamanho de um predador nos oceanos do planeta.